bastante conhecido da igreja, a gente vai ver o amor de Deus aqui, ele trabalhar na vida de um homem. Essa leitura ela vai falar da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Capítulo 9, todos acharam? Amém. A partir do versículo 1, que diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pedindo-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo ele no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra meios agrilhões. Podeis sentar. É uma passagem bastante conhecida que a gente vai ver. Se você perguntar Saulo, a gente observa um homem difícil e a gente até pelo texto ele procura essa carta para perseguir o povo e maltratar e muitas vezes quase sempre levar à morte. Mas a gente vai ver o amor de Deus. Porque a gente observa que depois o próprio servo de Deus, ele vai ser chamado para conversar com Saulo, para ir até a presença e ele rejeita. Mas Senhor, é aquele homem, aquele que perseguia, é aquele mesmo. Aí a gente vai ver o amor de Deus na nossa vida. Mas por que isso? Sabe por que isso? É porque nós somos. Eu vinha conversando com minha esposa dentro do carro e a gente dizendo: nós somos um protótipo de Deus. O que é ser protótipo de Deus? É a gente ser uma coisa original, aquilo que não existe igual, aquilo que muitas vezes ele pode ser imitado, mas igual ele não é. A gente observa que Deus, ao criar o homem, ele faz uma coisa maravilhosa. E Deus, muitas vezes, ele muda toda uma situação, ele muda todo um estado para ajudar o seu protótipo, aquilo que é coisa dele, aquilo que é criação dele, aquilo que é semelhança dele. Observe que o Deus que diz que se arrependeu de fazer o homem, que vai eliminar o homem da face da terra, é aquele mesmo Deus que manda o homem construir uma arca. Aí eu fico sem entender como é que ele quer destruir o homem. Ele quer matar e vai construir uma arca. Aí minha cabeça começa a funcionar. Aí ele diz: aquela arca é lógico que não era para salvar os animais, porque os animais, quando Deus cria, ele cria com a sua própria autoridade. Faça-se os animais, faça-se terra seca, faça o luzeiro, faça tudo aquilo. Mas quando ele vai criar o homem, aí ele pede ajuda da Trindade. Aí ele vai dizer: façamos o homem, nossa imagem e nossa semelhança. É por isso que Deus ele diz: destruamos o homem, mas manda construir uma arca. A Bíblia vai dizer que ele passa quase 100 anos para construir essa arca. E essa arca é para quê? Ele vai achar o justo e vai botar na arca. É mais uma vez Deus dando uma oportunidade ao homem dele se converter. Sabe por quê? Porque o homem é sua imagem e sua semelhança. E é por isso que o inimigo, ele nos atenta, ele nos perturba para que nós possamos sair da presença do Senhor. Noé vai conseguir fazer isso? Não. Aí vai ver que chega Noé, vai vir Abraão, vai vir vários homens de Deus e não vai conseguir. Por quê? Porque aí o homem é destituído do pecado, ele é destituído da graça. Ele peca no jardim do Éden. A gente vai ver que Deus ele descia pela manhã e pela tarde para conversar com o homem. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. E atualmente o homem era espírito, ele andava daquele jeito e conversava com Deus. Mas a gente vai ver que depois que o homem peca, aí ele vai se esconder do pecado. Por quê? Porque vai a partir
filho. Porque, por amor do homem, a gente vai ver aqui a situação de Saulo. Saulo, ele pega a carta e Deus está dizendo nessa tarde, Deus muda o pensamento. Aquele que vem fazer uma coisa, alguém tem até o pensamento de fazer algo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pedir carta ao sacerdote, eu vou chegar com moral, eu vou chegar quebrando tudo, eu vou pegar e vou detonar. Aí Deus olhando do alto do céu, aí vai dizer, tu não vai fazer nada disso, porque eu tenho plano na tua vida, eu vou te transformar, eu vou te mudar, eu vou te dar um novo espírito. Aí é necessário que muitas vezes Deus faça um Saulo cair de cima da montaria para saber que Deus existe. Aí Deus está dizendo, eu estou fazendo um Saulo cair nesta tarde. Eu não sei qual é o Saulo que te persegue, eu não sei qual é o Saulo que está atrapalhando a tua vida, mas nesta tarde eu vou mudar o pensamento, eu vou mudar a situação. E aquele que pensa que vai destruir, aí Deus diz, eu vou mudar o caminho, eu vou mudar o pensamento, eu vou mudar as atitudes, porque quem manda é Ele e quem faz é Ele. A Bíblia diz que Saulo vai cair, a luz vai iluminar, ele vai perder a visão e vai cair por terra. Observe que Saulo achava que conhecia Jesus. Pode ver o que ele faz. Quem é, Senhor? Se eu sou Deus, a quem tu persegue? E tu vai ver como é duro para te recalcitrar contra os meus agrilhões. Ou seja, contra o meu protótipo, Saulo, tu estás perseguindo aquilo que eu criei. Eu também criei ti, eu também criei o homem. E eu não dei autorização nenhuma para o homem perseguir o homem. Eu dei autoridade ao homem. Se a gente chega lá no jardim do Éden, a gente vai ver no começo da terra. Aí Deus vai criar tudo. Ele vai criar, porque primeiro ele traz uma coisa do céu e cria uma coisa da terra. Pode observar, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a terra, e não tinha forma e nem nada, não existia nada. Mas aí a Bíblia vai dizer que ele começa a fazer a porção com água e a porção seca. Aliás, primeiro ele começa a fazer o luzeiro, era coisa do céu. Por quê? Porque lá embaixo não tinha vida, lá embaixo era treva. E se você olhar no Google o que é treva, ele não vai te dar uma definição. Ele vai dizer que treva é onde não existe luz. Onde não existe luz é treva. Aí Jesus vai colocar a luz, ele vai formar o luzeiro. É uma coisa do céu, vai clarear o que está na terra. Aí ele vai criar a porção de água. Aí ele vai ver que não está dando certo. E vamos criar a porção seca. Aí a Bíblia diz que ele vai dividir entre porção seca e porção molhada. Aí ele vai dizer, agora que crie-se semente e produza cada fruto ao seu tempo, e cada semente ela vai produzir a cada fruta para a qual ela foi destinada. Aí sabe o que é que acontece? É muita gente que não tem a visão de Deus, que não tem a chamada de Deus. Aí ele vai querer de manga de melancia. O irmão não sabe pregar, aí ele vai ter que querer que pregar. O irmão não canta, mas ele quer que cante. Aí Deus está dizendo, quando eu fiz a fruta, quando eu fiz a semente, ela vai da árvore e vai botar daquela fruta necessária. Se é manga, ela vai botar manga. Se é jaca, vai botar jaca. Aí Deus está dizendo, a fruta, a semente vai gerar a fruta necessária e ela vai dar no tempo certo. Aquele que canta, que seja apto em cantar. Aquele que prega, que seja apto em pregar. Aquele que ora, que seja apto em orar. A criação foi assim. A semente vai ser plantada e vai nascer a fruta certa. E cada fruta vai produzir conforme a sua espécie. Mas o que é que a gente vê aqui? A gente
conforme a vontade dele. Pede carta, vem cheio de autoridade, agora eu faço, agora eu aconteço. Aí Deus está dizendo, ele nem faz e nem acontece, porque tudo me pertence. Até quem está dizendo o que faz e o que acontece não faz, porque até ele pertence a Deus. Uma figura difícil, feito Saulo. Aí Deus, nesta hora, ele vai mudar a identidade de Saulo de Tarso. Sabia que Deus muda de identidade para te dar vitória? Muda de identidade. Jacó é um deles. Ele estava lá dormindo, aí viu os anjos, aí segurou o anjo. O anjo disse, eu posso até te abençoar, mas com esse nome tu não vai ser abençoado. A partir de hoje, tu não vai te chamar mais de Jacó. A partir de hoje, o teu nome será Israel. E em ti será bendita todas as nações. Aí Deus está dizendo, eu vou mudar de identidade, eu vou mudar de nome, eu vou mudar de característica. E aquele que era Saulo de Tarso, ele vai passar a ser Paulo, ele vai passar a conhecer, ele vai saber o que é sofrer, ele vai saber aprender a respeitar o que é que se trabalha com o povo de Deus. Mas Deus nesta tarde está dizendo, é necessário que eu derrube o Saulo. Saulo vai ter que cair. Ele está mandando demais. Ele não sabe que na terra quem manda sou eu. Mas nesta tarde ele vai passar no caminho de Damasco e a luz vai clarear. Ele vai se esclarecer. A sua palavra vai ser mudada. O seu nome vai ser mudado. O seu gesto vai ser mudado. Sua atitude vai ser mudada. Ele vai glorificar o nome do Senhor, porque nesta tarde o Senhor está dizendo, eu estou mudando o Saulo de Tarso. Alguém vai cair da montaria, alguém vai ter que descer do tamanho, alguém vai ter que descer do pedestal, mas Deus vai dizer, quem manda sou eu, quem faz sou eu, a obra é minha, o Senhor sou eu, e quem vai dar eternidade à obra sou eu. Saulo de Tarso pode até ter karma, os sacerdotes, ele pode até ter alma terrena, mas a autoridade tem que vir do céu. Nesta parte, Deus está dizendo, Saulo de Tarso vai ter que precisar de ver alguém para fazer a obra. Aí, ó. Aí Deus está mudando a identidade, porque Deus muda a identidade de Pedro. Ele mudou de Jacó, está mudando de Saulo e está mudando a nossa nesta tarde. Que Deus abençoe a cada um de nós.